capítulo 2. Os irmãos têm o costume de ficar de pé na hora da leitura da palavra, os irmãos se sintam à vontade. Né? Se tem o costume de ficar de pé, os irmãos estejam, né, à vontade. Livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Eu falei Crônicas, desculpa, irmãos, é Coríntios, desculpa aí. 2 Coríntios. Falei Crônicas, é porque eu estava... 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 17. 2 Coríntios 2, 12 a 17. Agora está certo, né? Amém, irmãos? Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. De sorte que, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Mas graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo, tanto nos que se salvam, como nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. Mas para essas coisas, quem é idôneo? Nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Para nós entendermos melhor, irmãos, esse contexto, depois fazermos a aplicação, né, hoje, culto de missões, para nós fazermos a nossa aplicação, a gente tem que entender o contexto aqui, né, escola dominical também, né, uma das lições de escola dominical dos adultos, né, que foi sobre a Santa Ceia, né, a gente também comentou algo na escola dominical sobre a cidade de Corinto, que era quando Paulo vai falar sobre a Santa Ceia do Senhor. E como era ali, né, a cidade de Corinto? A cidade de Corinto era o sonho de consumo da época. Uma cidade grande, desenvolvida, né, uma cidade muito importante para a época, né, ali o comércio, ali em volta da cidade de Corinto, e as pessoas queriam morar lá, ir para lá. E com isso, né, vamos imaginar que, para nós aqui, São Paulo. Né, quando você chega em São Paulo, tem alguns lugares de São Paulo que você vai encontrar ali uma comunidade inteira, né, por exemplo, japoneses, de italianos. Quando você vai no bairro do Bexiga, você vai encontrar uma comunidade de italianos ali. Então, assim era, né, e outros coreanos, né, ou às vezes até mesmo do Brasil, em algumas regiões, Nordeste, Sul, Sudeste, né, todo mundo queria ir para São Paulo, porque lá, né, ia ter um meio de vida melhor. Assim era a cidade de Corinto naquela época. E com isso, o que eles traziam com eles? Costumes, né, uma diversidade de religiões, uma diversidade cultural muito grande, né, de religiões, costumes, idolatria junto com isso. Esse era o contexto de Corinto, quando o evangelho chega em Corinto, nas viagens missionárias de Paulo, quando o evangelho chega ali. E quando Paulo vai falar, né, a igreja de Corinto, uma igreja que, em relação aos dons, não faltava dom nenhum ali na igreja. Só que era uma igreja, por outro lado, né, com algumas divisões, problemas na hora da ceia, né, nós estudamos isso, como eu disse, na escola dominical, problemas na hora da Santa Ceia, divisões ali, né, a questão, Paulo teve que falar sobre a questão de mulheres ali, né, porque os costumes que traziam lá, né, antes, eles queriam trazer para o seio da igreja, e Paulo vai, né, no meio disso tudo, Paulo vai exortando e falando. Aí Paulo chega, né, aqui nesse texto aqui que nós lemos, e vem falar com o povo ali de Corinto, e que isso sirva para nós nessa noite. E é nesse contexto que Paulo vai e fala, pois
para Deus, aliás, lá, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Se eu perguntar para os irmãos o que é triunfar, a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é o quê? Vencedor. Venci alguma coisa, eu estou triunfando, estou por cima de alguma coisa. A primeira coisa que a gente pensa é isso. Mas Paulo, quando ele vai falar ali aos Coríntios sobre esse triunfar, né, ali, quando ele fala, mas graças a Deus que nos faz triunfar em Cristo. Paulo estava fazendo referência ali, irmãos, a um costume romano. Isso era um termo militar romano. Quando um grande general ali, né, um militar ali romano, ia para a guerra, para a batalha, se ele voltasse vencedor, mas não era simplesmente vencedor, ele tinha que, no mínimo, matar, no mínimo, 5.000 pessoas. 5.000 homens ele tinha que derrotar. Matar pelo menos 5.000 homens. Aí, quando ele voltava da guerra, eles iam fazer a celebração do triunfo, ou seja, era algo extraordinário. Esse triunfo era o quê? Alguém tinha ido para a guerra e feito algo extraordinário, era uma batalha vencida, que ele havia vencido, e que era inquestionável a sua vitória. E ele ia receber uma honraria muito grande, ele ia ser honrado. Então, se reunia todo mundo aguardava a sua entrada ali, e ele ia desfilar ali na cidade. E no momento desse desfile, estava ali com ele, né, os seus soldados, que voltaram vitoriosos, e junto com ele ali também estava quem havia sido derrotado e não havia sido morto, ou seja, os escravos de guerra. E em meio a isso, essa honraria ali, né, em meio a esse ritual que eles tinham ali, que era chamado o triunfo dos romanos, eles queimavam incenso. Então, vinha junto com aquele exército ali, o seu comandante à frente, sendo honrado, eles queimavam incenso e aquilo exalava por todo lugar, que eles passavam e por toda a cidade, porque não era ali só onde eles estavam, queimavam por toda a cidade o incenso. Então, tinha aquele cheiro forte ali, aquele cheiro. Por isso, Paulo vem falando a eles, porque eles entenderiam a soberania de Cristo agora, né, o sacrifício vicário de Cristo na cruz, né, essa vitória de Cristo que era inquestionável na cruz do Calvário. Ele falou, olha, mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Ou seja, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, remetendo ao costume romano, ela é inquestionável, como assim o general romano também, a sua vitória era inquestionável. Então, a vitória de Cristo na cruz do Calvário era inquestionável. Então, Paulo vai falando a eles, explicando isso a eles. Por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Então, da mesma forma que era ali, queimado o incenso, né, e de longe as pessoas sentiam um cheiro ali. E ele vai falar, né, depois mais embaixo, quando ele fala assim, ó, porque, então, quando eles passavam e sentiam aquele cheiro, aí Paulo fala, olha, cheiro de morte para uns e de vida para outros. Ou seja, aquele que havia triunfado era cheiro de vida. Mas aquele que estava ali, né, os que haviam morrido, isso era cheiro de morte. E para os que vieram junto como escravos, a tradição, muitas vezes, eles faziam o quê? Eles traziam os que estavam vivos, muitas vezes matavam ali como um grande espetáculo. Então, aqui, quando eles sentiam o cheiro daquele incenso queimando, aquilo para eles poderia ser o cheiro da sua própria morte. Ou, se não fossem mortos, os escravos que vinham da guerra, eles poderiam ser, né, iam ficar como escravo, trabalhar, e muitas vezes trabalhavam até morrer. Então, eles sentiam ali, para uns, então Paulo falou, olha, para uns é cheiro de vida, para outros é cheiro de morte. E Paulo continua, né, ali,
E quando ele vai falando, trazendo essa alegoria ali para eles, para o povo de Corinto, para que eles pudessem entender que por onde eles passassem, eles tinham que trazer, e ele vai falando, mais abaixo, quando ele fala, pois para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Aí é onde eu gostaria de chegar com os irmãos. Irmãos, tem coisa melhor do que estar perto de uma pessoa cheirosa? Quem que gosta de perfume? Tem gente que tem alergia, é uma exceção. Mas, irmãos, tem coisa melhor do que estar perto de alguém cheiroso? Agora, tem coisa pior do que você estar perto de alguém e você ficar assim, sangue de Jesus tem poder. Que mistura de chulé com quem não tomou banho, que esqueceu de passar o desodorante antes de sair. Aí você está trabalhando, você está assim, Jesus tem misericórdia, com esse calor, como é que eu vou dar conta? Você entra dentro de um ônibus, ou você está numa fila, tem coisa mais desagradável do que estar do lado de alguém que cheira mal. Por outro lado, tem aquela pessoa inodora, não cheira e nem fede, não é? Aí essa, tanto fez, tanto faz. Não tem cheiro, nem cheiro bom, nem cheiro ruim. Então, essa, para a gente, ela é como se não existisse, ela não faz a diferença para nós. Sinto o cheiro dela. Então, ela não faz a diferença. E Paulo, quando ele vai falando sobre o cheiro aqui, né, e vai falando sobre o bom cheiro de Cristo, que nós somos o bom cheiro de Cristo, a gente começa a ver como que Deus vai usando Paulo e amarrando as coisas. O que é o perfume? A primeira referência que a gente tem, até mesmo não só bíblica, mas falando sobre perfume no mundo, está na Bíblia. Quando fala, porque perfume, quando a gente vai olhar a etimologia da palavra, ela significa o quê? Pela fumaça. E era o incenso, aquilo que era queimado para Deus e subia até Deus. Depois a gente vai ver os egípcios e depois outros povos ali, né, desenvolvendo fragrâncias e aromas ali. E para que era usado o perfume nos tempos bíblicos? E mesmo na antiguidade, fora da Bíblia, para que serviu o perfume? Na adoração. Ele era usado também de forma terapêutica, né, de cura, porque quando a gente fala aqui de perfume, a gente não está falando só desse perfume que a gente usa para ficar cheiroso, não. Mas tudo que envolvia ali, né, o aroma, tudo aquilo que envolvia, essa parte que a gente, quando você vai olhar loja Boticário, o nome Boticário vem de botica, que era essa manipulação de ervas, de produtos, né, que era usado tanto para cheiro, né, que é o que a gente vê, que é essa questão para tirar o mau cheiro do nosso corpo, disfarçar o cheiro do nosso corpo, a gente usa o perfume dessa forma. Era usado para limpar também. E era usado também de honra na morte. Quando a gente vê, por exemplo, que quando eles ungiam, e quando Jesus, ali, quando a mulher ela foi ungir os pés de Jesus, e Judas falou, mas isso é um desperdício. Poderia ter pego o dinheiro, vendido, dado aos pobres. Aí Jesus vai, o repreende e ainda fala, ela está fazendo isso para quê? Apontando para a morte de Cristo. Então, o perfume também, né, as essências ali, melhor dito, as essências, elas também tinham o objetivo de honrar na morte. E quando a gente fala de essências, de cheiro, quantas vezes a gente sente um cheiro? Você já sentiu um cheiro que você fala assim, um cheiro da minha infância? Nossa, senti esse cheiro, lembrei, vou dar um exemplo aqui, nossa, eu senti esse cheirinho, lembrei da irmã Terezinha, porque a irmã Terezinha tem esse cheiro, ela usa esse perfume, parece o perfume da irmã Terezinha. A essência, ela age na nossa memória. Senti esse cheirinho, nossa, lembrei da minha avó, esse cheirinho lembra a minha avó, não só do corpo, né, da função do perfume, de trazer esse cheiro bom ao nosso corpo, mas aquele cheiro de algo, né, no ar, de um lugar,
ou de algo de comer mesmo, quando a gente sente aquele cheirinho, você fala, lembrei da minha tia fazia um bolo, tinha esse cheirinho. A comida da minha avó, lembrei do cheirinho da comida da minha avó. Faz poucos dias, uns dias a gente foi levar um grupo de meninos lá da escola, fazer um trabalho em outra escola. Aí eu acompanhei, estava eu e mais uma outra professora, aí eu fui acompanhar ela, e a gente estava lá, e quando os meninos chegaram lá, numa creche, a gente foi visitar uma creche. Aí, quando eles sentiram, a gente passou pelo refeitório, uma das crianças falou assim, eles estavam preparando o almoço, falou assim, cheirinho de comida de vó. Então, o cheiro, a essência, né, ela faz isso conosco. Mas, irmã Regiane, até agora eu ainda não entendi o que tudo isso tem a ver com o culto de missões. O que cheiro, o que esse triunfar, o que o perfume tem a ver, o que essa palavra tem a ver com o culto de missões. Paulo ele vai falando que nós somos o bom cheiro de Cristo, tanto para os que se salvam, como para os que se perdem. Para este, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aquele cheiro de vida para a vida. O que tem a ver o perfume com o culto de missões? Paulo ele fala que nós exalamos, fala que, né, o cheiro do conhecimento de Deus, por onde nós passamos, nós deixamos o cheiro do conhecimento. Irmãos, tem uma funcionária lá na escola, até agora ela não trabalha lá mais. Eu me lembro o dia, ela trabalhava na limpeza. Um dia ela falou assim, cheguei assim, aí ela falou assim, nossa, eu precisava falar com você, mas eu sabia que você tinha chegado. Eu falei, Ela falou, pelo seu perfume. Quando você passa, aí até ela brincou, falou para o outro, eu não fiz isso esses dias, aí contou, você passou assim, eu fui atrás, assim, você não percebeu. Eu fui atrás sentindo o cheiro, mas que perfume gostoso, qual que é o perfume? Aí falei para ela qual que era o perfume. Aí passou uns dias, que eu gosto mesmo de perfume, mas eu tomo banho mesmo de perfume. Aí, quando foi um dia, uma professora falou assim, chegou na minha sala, falou assim, eu chego na escola às 6h30. Aí, ela era uma das primeiras professoras que chegavam lá. Aí, um dia, ela falou assim, Jane, eu precisava falar com você, eu sabia que você tinha chegado. Eu falei, Eu falei, Arlete, você sabia que tinha chegado? Você viu o carro lá? Ela falou, não, pelo cheiro. Porque quando eu cheguei aqui perto da sua sala, eu senti o cheirinho no corredor. Então, eu sabia que você tinha chegado. Por que eu estou contando isso para os irmãos? O mundo, irmãos, está podre. O mau cheiro do pecado chega às narinas de Deus. E nós temos o bom perfume de Cristo. Que bom perfume que é esse? Do conhecimento. Que conhecimento? Da palavra. O mundo precisa de crentes cheirosos, que exalam o bom perfume de Cristo, o cheiro do conhecimento. Porque o mundo está andando às cegas, precisando de alguém que lhe mostre a direção a seguir. Alguém que tenha o conhecimento verdadeiro da palavra, é isso que Paulo estava dizendo. Olha, em meio a tudo isso que acontece aqui na igreja de Corinto, nós temos que ser o bom cheiro de Cristo, o cheiro do conhecimento. E quando ele fala sobre o triunfo dos romanos ali, traz essa palavra do triunfar em Cristo, ele está dizendo, olha, a vitória de Cristo na cruz do Calvário é inquestionável. Ele já venceu. E ele não venceu apenas 5.000, como era a regra ali, né, dos romanos ali, não, ele venceu muito mais do que isso, porque ele venceu principados e potestades incontáveis. Ele já venceu. Cristo é vitorioso. O triunfar de Cristo, ele é real e ele é inquestionável. E agora nós temos que exalar o bom cheiro de Cristo, o cheiro do conhecimento, porque o mundo precisa, irmãos, desse bom cheiro de Cristo, porque o mundo está podre pelo pecado, o mau cheiro do pecado. Eu me lembro, irmãos, uma vez, eu não sei se vai ter alguém que estava nesse dia lá. Uma vez nós fomos fazer um culto ao ar livre, já tem mais ou menos, eu não sei se o Osiel estava lá esse dia também, ali no Santa Maria. E nós fomos fazer, eu lembro que a gente tinha saído para a rua,
pedir, na época usava muita, não tinha garrafa PET ainda, a gente fez uma campanha, não sei se a Ziquinha também deve lembrar disso, a Renata. Nós fizemos uma campanha para arrecadar garrafa, vendemos as garrafas à mocidade, e a gente comprou, para comprar guitarra, que não tinha na igreja, e caixinha de som. Não existia microfone, caixa de som naquele tempo. E falei que a gente é velho, hein, gente? Mas tudo bem. Né? Aí, fomos para o primeiro culto. Aí o culto foi lá no Santa Maria, guitarrinha, caixinha de som. Fomos para esse culto lá no Santa Maria. Quando começou a tocar, primeiro hino que começou a tocar, não lembro se a Lucy estava lá esse dia. Lucy era criança ainda, tá? Nessa época, ela participava das crianças. E quando a gente começou, a mocidade ali, os jovens, nós começamos a tocar o primeiro hino. Veio, irmãos, uma mulher correndo, lá do fundo, lá do outro lado da rua, ela veio correndo. Primeiro lugar que ela foi na caixinha de som. Ela chegou e já mandou o pé na caixinha de som saiu rolando, e ela já caiu endemoniada ali, a gente foi orar, todo mundo orando, e quando a gente chegou perto dela para orar, irmãos, ela estava tão possessa, eu nunca mais vi isso, nem senti isso. Ela fedia a enxofre, de tão possessa por demônios que ela estava. O cheiro dela era cheiro de enxofre. E quando nós oramos ali, a gente foi orando, nesse dia, irmão, você já viu o cachorro ficar endemoniado? O cachorro ficou. A gente achou que era o cachorro dela, que como ela caiu lá no meio da rua, lá, e começou, né, o demônio ali, a tomou ali, a gente achou que era o cachorro dela, que é lógico que ele não ia entender o que estava acontecendo. Que eu me lembro que, na época, o Euris era o líder da mocidade. E a gente ali orando, o cachorro veio e começou a morder o Rony, né, irmão da Lucídio, né, meu cunhado, e começou a querer morder em todo mundo. Eu me lembro que, na hora, o Rony falou assim, sai, demônio, em nome de Jesus. O cachorro saiu correndo para lá, nós oramos e a mulher foi liberta. Então, irmãos, o pecado fede. O mau cheiro do pecado. Mas nós temos o bom cheiro e temos que exalar o bom cheiro de Cristo. Assim como, né, para uso terapêutico, que é para fim de cura, o conhecimento da palavra que tem que estar em nós, nós temos que levar a cura para este mundo que está doente. Pessoas, aqui eu não falo de doença física, não, mas é doença espiritual mesmo. E nós temos que levar esse bom cheiro, o cheiro ali da cura para essas pessoas. Assim como, né, para limpar, para tirar o mau cheiro, nós temos. E o Senhor conta, irmãos, é conosco. Somos nós mesmos. Lembra que eu falei lá para os irmãos no começo? Quem gera a ovelha é a ovelha. Somos nós. Nós é que fomos chamados. Às vezes nós falamos de culto de missão, como o Robert falou aqui com muita propriedade, falando sobre, né, igreja perseguida, às vezes nós achamos assim, mas para eu ir é muito difícil, como que eu vou? Eu não posso deixar todo mundo aqui, não é todo mundo que vai sair mesmo, irmãos, e vai lá para o outro lado do mundo. Mas às vezes eu não posso ir, mas eu posso aqui orar, eu posso aqui interceder, eu posso aqui contribuir, mas tem uma coisa, tem uma alma do meu lado. No meu trabalho, na minha casa, na minha família, no meu bairro, na minha cidade. Só que eu não tenho tempo. Eu sou muito ocupado, trabalho muito. Não é assim? Ah, hoje não vai dar. Deixa para a próxima. Não, já estou velho. Eu me lembro uma vez que eu escutei o testemunho de uma irmã que ela já bem velha, não podia mais andar, numa cadeira de rodas, bem velhinha. Ela morava num apartamento, num prédio bem lá no alto. Aí ela falou, Senhor, como que eu faço? Eu ouvi a tua palavra hoje, que nós temos que dar fruto, que nós temos que pregar a tua palavra, que existem almas perecendo. Como que eu vou fazer a tua obra? Eu estou aqui já de idade avançada,
nem andar mais eu consigo, como que eu vou fazer? Eu não tenho condições de fazer a tua obra, mas eu gostaria. Aí o Senhor falou com ela e deu estratégia para ela. Ela foi lá, pediu para que dessem folhetos para ela. Ela pegou aquele monte de folhetinho, e lá de onde ela morava, no apartamento do prédio bem lá no alto, ela começou a fazer aviãozinho do panfleto, e ela jogava lá de cima, lá embaixo. Lá de cima, lá embaixo. Está poluindo o ambiente. Alguém poderia dizer isso, não é? Mas só que tem uma coisa, irmãos. Aí um dia, o porteiro chamou ela e falou, ó, tem uma pessoa aí que quer falar com a senhora, mas eu não conheço. E falou que nem a senhora conhece, mas está insistindo tanto que eu vou ter que... Eu chamei a senhora para ver o que faz. Ela falou, o que é? Ele falou assim, que ele é um dos que pegou o aviãozinho da senhora. Eu não entendi nada. E ele falou que precisa muito falar com a senhora. Que ele ficou, aí ela falou, não, pode deixar, tem certeza? Não conhece, não sabe quem é? Ela falou, não, pode deixar entrar, pode deixar entrar. Aí ele foi falar para ela, falou, olha, eu estava num momento tão difícil, de tanto desespero, e de repente bateu um negócio assim na minha cabeça, que eu olhei, era um aviãozinho, que eu olhei assim, a mensagem que estava escrita ali, era tudo o que eu precisava ouvir. E naquele momento eu fiquei olhando de onde veio aquilo, será de onde que veio? Aí eu olhei e eu vi lá de cima do prédio. E eu fui contando e olhando assim, de onde é que vinha aquilo? Eu precisava saber, eu queria que a senhora me explicasse mais. Então, irmãos, não há desculpa para nós. Podemos exalar o perfume de Cristo. Por isso que eu dei o exemplo para os irmãos, que eu falei lá no meu trabalho. Eu não estava lá pertinho dela, mas meu cheiro tinha ficado. Às vezes nós não estamos ali naquele momento ao lado, mas onde nós passamos, nós exalamos o nosso cheiro. O bom cheiro de Cristo tem que ser exalado. Só que tem uma coisa, para eu sentir o cheiro de um perfume, o vidro fica fechado, eu tenho que abrir o vidro. Eu não posso largar ele, já viu assim, você compra um perfume, esconde ele, guarda ele. O que nós fazemos? A gente pega o perfume e usa, abre. Só que ele vai acabar, não vai se acabar? Aí a gente precisa de outro. E assim é na nossa vida. Nós exalamos o bom perfume de Cristo e se acabar aquilo que nós temos, o Senhor enche de novo. Isso não acaba. Porque é o conhecimento de Deus, porque Paulo deixa claro que esse bom cheiro é o conhecimento de Cristo. Então, nós temos que nos encher do conhecimento de Cristo, para que a gente possa, não é para nós, não é para fechar o vidrinho ali não, irmãos. O Senhor nos deu a sua palavra, não é para ficar só em nós não, mas é para nós exalarmos e levarmos essa palavra por onde nós passarmos, onde nós estivermos, porque Ele deixa bem claro aqui o Senhor falando conosco. Mas graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E por meio de nós manifesta em todo lugar. Em todo lugar. O cheiro do seu conhecimento. É em todo lugar. Por onde nós formos, por onde nós passarmos, exalar o bom cheiro de Cristo. Agora, já viu o tanto de perfume falsificado que tem por aí? Xing Ling, Paraguai... Passa um pouquinho, no instantinho, o que acontece? O cheiro vai embora. Quantos falsificadores da palavra tem por aí? Mas nós temos essa palavra verdadeira, pura, essência pura que nós temos. Está em nós, está conosco essa palavra, e nós temos que levá-la, seja onde for, seja no culto no lar, seja, né, em lugares mais longínquos, em povos não alcançados. O que são os povos não alcançados, irmãos? Existem pessoas, existem lugares, o Robert deu alguns exemplos aqui, existem lugares em que as pessoas não ouvem falar de Jesus. Irmã, mas espera aí, tem tecnologia hoje, com a internet. Irmãos, tem lugar que não tem nem luz elétrica, vai ter internet. Tem lugar que não tem nem saneamento básico.
Tem lugar que as pessoas estão morrendo porque não tem sequer, né, saneamento básico, vacina contra tantas doenças que tem, mas não estou falando doenças novas, não, sarampo. Tem lugares que as pessoas não têm acesso a nenhuma vacina. Quando nascem os nossos filhos, a primeira coisa que a gente faz é ir lá vacinar, depois, né, a carteirinha de vacinação. Tem lugares que eles não têm nem o básico para sobreviver, muito menos para viver. Tem lugares longínquos, né, tantas tribos indígenas longínquas, que não chegam à palavra. Ah, mas eu não tenho esse chamado. Quem aqui não tem um chamado para orar? É obrigação nossa, orar. Obrigação nossa de jejuarmos e clamarmos ao Senhor, né, rogai, porque a palavra diz, quando ele olhou e falou, olha, a seara é grande, rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros, ou seja, ó, ore então para que o Senhor envie ceifeiros. Talvez não somos nós que vamos lá ceifar, mas somos nós que vamos lá para orar. Orar para que o Senhor desperte, para que o Senhor levante pessoas para irem em lugares longínquos. Essa é a obrigação nossa, irmãos, da igreja de Cristo. Porque nós, a igreja no Brasil foi alcançada por pessoas que vieram de lugares longínquos. Daniel Berg e Gunnar Wingre, que começaram a igreja, a Assembleia de Deus no Brasil, eles vieram de lugares longínquos para cá. Mas por quê? Porque um dia eles oraram e Deus deu a direção para eles. Porque um dia eles pensaram, ouviram também essa palavra, e falaram, eu tenho o bom cheiro de Cristo, e eu tenho que exalar o bom cheiro de Cristo por onde eu passar. Agora, irmãos, como eu disse, ser mal cheiroso é muito triste. As pessoas olharem para nós e falarem, se aquele ali é crente, eu estou no céu faz muito tempo. Isso é o mau cheiro. O mau testemunho. Ou então aquela pessoa inodora. Para ele tanto faz, ele já está salvo. Ah, deixa que outro vai. Deus vai levantar mesmo pessoas para orarem. Ah, Deus vai levantar pessoas mesmo para evangelizar. Tem muita gente já. Para que eu vou lá no grupo? Já tem muita gente no grupo. Forma outro. Cria outro grupo. Ah, eu não tenho tempo. Irmão, se a gente for somar o tempo que a gente gasta, justificando o injustificável, já dava para a gente fazer muita coisa para o Senhor. Mas o Senhor, nessa noite, irmãos, Ele nos desperta para que nós possamos, né, tomar posse dessa palavra e a colocá-la em prática. E é interessante que Paulo, ele vai terminando, e no finalzinho do versículo 17, ele fala, não somos como muitos falsificadores da palavra. Lembra do contexto que eu falei para os irmãos lá da igreja de Coríntios, aquela mistura que estava acontecendo ali? E depois ele fala, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Como que eu falo do Robert? Vou pegar o Robert como exemplo aqui. Tá eu, o Robert, tá, e o Ismael. Aí eu e o Ismael começa a falar do Robert. Mas o Robert está junto. Como que eu vou falar? Vou falar coisas ruins dele? Vou falar mal dele na frente dele? Né? Aí Paulo, ele fala, olha, eu falo de Deus como na presença de Deus. Ou seja, o que eu tenho que falar, quando nós entendemos essa palavra aqui, eu falo, olha, eu preciso falar de Deus como na presença de Deus. Ou seja, com sinceridade. Porque Ele é sinceridade, Ele é verdade. Então, eu prego a palavra porque Deus está comigo, Deus se faz presente. Então, eu tenho um compromisso com essa palavra de falar de Jesus, como se Jesus estivesse realmente aqui comigo no meu trabalho. Isso é exalar o bom perfume de Cristo. É o bom testemunho. É as pessoas olharem para nós, e muitas vezes, irmãos, nós pregamos com o nosso exemplo, com o nosso bom testemunho. Lembra que eu falei para os irmãos, às vezes a gente chega e espalha o nosso cheiro. Eu não preciso sair na rua, sair onde eu for e pegar meu perfume e sair andando e jogando perfume para onde eu passar o cheiro ficar, não. Ele já está entranhado em mim, no meu corpo.
E assim também, a palavra do Senhor, ela tem que estar entranhada em nós, ela tem que estar dentro de nós, para onde nós passarmos, as pessoas perceberem o bom cheiro de Cristo na nossa vida. E querer. Lembra que eu falei para os irmãos, dei o exemplo lá da moça que trabalha comigo, eu falei, que perfume gostoso, qual que é o nome dele? Aí a pessoa quer, porque é bom, é cheiroso. Assim como nós passamos, as pessoas querem Cristo, porque eles sentem um bom cheiro de Cristo na nossa vida, e eles querem Cristo, porque eles veem esse bom cheiro em nós. E a pessoa olha e fala, olha, eu quero Jesus também. Porque, olha, eu conheço a vida daquela, olha, que a minha vizinha, uma vida difícil, tribulosa, dificuldade, olha, coitada, passa tanto problema, mas olha lá, está indo na igreja, está feliz. Põe lá, eu fico escutando, nossa, ela está passando por uma dificuldade tão grande, mas ela está lá ouvindo o hino o dia inteirinho, falando de Jesus. Parece que essa mulher não tem problema, eu sei os problemas, tudo que ela tem. Isso é exalar o bom cheiro de Cristo. É olhar e ver que nós também passamos por aflições, porque o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas eles olham e falam, olha, apesar de tudo que está passando, olha, que a pessoa, apesar de toda dificuldade, enfermidade, seja o que for, passando por tudo que está passando, mas olha lá, nem parece. Por quê? Conhecimento de Deus na vida. A palavra, conhecer e viver a palavra, exalar essa palavra onde passa. Isso, irmãos, é o que o Senhor quer da nossa vida. Hoje é culto de missões, é culto de nós nos conscientizarmos disso. Porque a função da igreja aqui não é outra, senão essa. É para isso que fomos salvos. É para isso que fomos chamados. Eu me lembro também uma vez que eu ouvi um testemunho de uma mulher que ela disse que estava passando por um momento tão difícil, tão tribuloso, e que ela falou, para mim o melhor é a morte. Aí ela falou, vou fechar toda a casa. Foi lá, falou, vou fechar a casa, ligar o gás aqui, e daqui a pouquinho já está resolvido o meu problema. E quando ela foi fechar a casa toda, ela escutou uma criança que gostava de fazer cultinho, né? A gente fala cultinho, mas é um culto mesmo. E ela estava, as duas irmãs lá no quintal, brincando, fazendo culto, e elas estavam cantando assim, ó, Deus resolve o seu problema, Deus resolve o seu problema. E só ficava nesse pedacinho. Não esqueci o resto da letra agora, Isa. Não existe problema no céu e na terra. Aí quando ela ouviu aquilo, ela parou e continuou, e elas insistindo lá. Aí ela falou assim, mas essas menininhas estão falando que Deus resolve, será que Ele resolve o meu? Aí ela foi lá, bateu na porta, e falou, olha, essas menininhas estão cantando, eu falei, será que atrapalhou ela, às vezes alguma coisa? Essas menininhas estão cantando lá, falando que Deus resolve o seu problema. Eu estou com um problema tão difícil, e contou para ela, falou, olha, eu estava indo fechar a casa, que eu ia ligar o gás da minha casa, eu achei que a morte era a solução para mim. Mas aí eu ouvi que Deus resolve, será que Ele pode resolver o meu problema? Ela falou, pode sim, o Senhor pode resolver o seu problema. E aquela mulher foi salva. Entendeu, irmãos, o que é? Como que exala o bom perfume de Cristo? É isso. E o mundo está sedento, eles estão sedentos de ouvir isso em nós, e ver e sentir esse cheiro em nós. Não importa a minha idade, a minha condição financeira, social, cultural, isso não importa para Deus, porque para ser vaso, basta ser vaso de barro, ou seja, somos todos barro aqui, somos todos iguais, vasos de barro para serem usados pelo Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Ele não espera nada da sua igreja que não seja isso, irmãos. Porque é para isso que nós fomos chamados. Para exalar o bom cheiro de Cristo. Onde quer que nós passemos. Quantas pessoas estão desesperadas hoje, sem saber para onde ir, o que fazer da sua vida. E nós temos a solução nas nossas mãos. Que é Cristo Jesus, que triunfou, uma vitória incontestável na cruz do Calvário, mas Ele conta conosco. Os anjos quiseram fazer o que é para nós fazermos, e o Senhor não, Ele deu essa missão, foi para a sua noiva, para a sua igreja,
para as ovelhas gerarem ovelhas. Essa é a nossa função. É para isso que fomos chamados. Se eu não posso ir para lugares longínquos, mas eu posso ir aqui onde eu estou. Trabalho, irmãos, é o que não falta. Almas gemendo, chorando e precisando de salvação é o que mais tem. E nós temos o bom cheiro de Cristo na nossa vida, para exalarmos. Mas para isso, irmãos, nós temos que querer. Nós temos que estar com esse cheiro em nós. Não sermos inodoros. Tanto fez, tanto faz. Onde você está, não faz diferença. Para encerrar, irmãos, eu me lembrei agora, o Senhor me fez me lembrar de uma ilustração na escola dominical. Essa faz tempo, viu, Renato? Eu lembro quando eu dava aula na escola dominical, não me lembro qual classe que era. Se era pré-adolescente, faz muito tempo isso. E na lição ele trazia uma ilustração que era sobre missões que a gente estava falando. Que o rapaz ele foi para o exército, né? E na época, né, principalmente para quem ia para o exército cristão, assim, ele era motivo de muitas vezes de perseguição, de ser zombado, criticado. E ele ficou por 1 ano lá, e não é na época de internet que você conversa, né, e tudo. Mal a gente tinha na época tinha-se um telefone fixo, né? E ele ficou por 1 ano. E quando ele voltou à igreja naquela expectativa, porque quando ele estava na igreja, ele era uma bênção dentro da igreja. E na expectativa de ouvi-lo, contar as bênçãos, né, que Deus tinha abençoado ele lá e tudo. Aí quando ele chegou, que ele pegou o microfone na igreja e falou, irmão, conta a bênção. Ele falou, irmãos, eu estou muito feliz, fiquei 1 ano lá. Olha, ninguém me zoou, ninguém me criticou por eu ser crente, ninguém fez nada de mal comigo por eu ser crente e tudo. Ele falou, olha, porque eu fiquei 1 ano lá no exército e ninguém conseguiu descobrir que eu era crente. Será que onde você trabalha, você é um crente anônimo? As pessoas sabem que você é cristão onde você trabalha? Onde você estuda, na sua casa, na sua família. Lógico, Regiane, é que a cidade é pequena, todo mundo conhece todo mundo sabe quem é crente. Não, irmão, não estou falando crente de carteirinha, não, de assistir culto, de vir na igreja, não. Eu estou falando crente em Cristo Jesus, salvo, lavado, remido. As pessoas têm que saber que onde está ali junto com ele, um crente salvo, cheio do Espírito Santo, que a hora que ele precisar, ele pode contar com a nossa oração. Que a hora que ele estiver passando por uma dificuldade, ele sabe assim, eu vou lá, porque olha, eu vou lá conversar com a Lucy, porque a Lucy tem uma oração, vai ter uma palavra boa para mim. Vou lá conversar com a Maria Helena, vou lá na casa da minha vizinha Maria Helena, porque a hora que chegar lá, a Maria Helena vai me dar um bom conselho. Olha, eu estou passando por uma dificuldade no meu casamento, eu vou lá conversar com a Ritinha, porque a Ritinha é uma bênção lá na igreja, ela pode me dar um conselho, me ajudar no meu casamento, ela vai orar, vai me orientar. É isso, irmãos, olha, eu vou ali naquele jovem, porque olha, eu estou pensando em tirar minha vida, não vejo sentido, mas aquela menina ali, parece que ela não tem problema, toda vez que ela chega aqui na escola, parece que a vida dela é 1000 maravilhas, eu vou ali perguntar para ela qual que é o segredo dela, é Cristo. É isso que Jesus conta, irmãos, é isso, para isso fomos chamados, que possamos, né, exalar esse bom perfume de Cristo, e assim eu agradeço a oportunidade em nome